Na origem do espiritismo há um personagem exemplar, Allan Kardec. Pesquisador emérito, investigou o fenômeno mediúnico e dele extraiu uma filosofia. A partir da filosofia, construiu um modelo de moral, centrada no Evangelho e suas consequências religiosas. E ainda produziu estudos sobre o belo e a evolução da arte. Deixou-nos um legado, registrando seus passos na pesquisa, seus desafios e facilidades na realização da tarefa, enfim, fez-se memorialista e contou sua história. Revista Espírita. Viagem Espírita de 1862. Trechos de documentos em obras póstumas. Cartas e outros registros mostram sua ação preservadora da história do espiritismo. E ainda sugeriu a criação de um museu espírita. Vamos seguir este exemplo de historiador? Inscreva-se no grupo, Núcleo do Projeto Memórias, e participe das capacitações voltadas para o registro dos acontecimentos mais significativos das instituições espíritas. Reuniões online quinzenais aos domingos, às 16 horas. Enquanto a languidez resulta do cansaço e da inatividade, a paz fortalece o espírito e vitaliza o corpo. Caros companheiros de ideal, em busca do sagrado, a nossa missão precípua para a realização da plena felicidade está de volta. Que esta manhã seja significativa em aprendizagens, que aumentemos o nosso entusiasmo pelo Evangelho, que aspiremos mais ricamente ainda chegar aos píncaros da espiritualidade. Hoje nós trazemos para a nossa reflexão o fato de que a leitura com contatos espirituais mais elevados, a leitura com os grandes mestres da humanidade, faz com que nós também nos apropriemos um pouco desta vibração espiritual. Assim nos ensina Leon Denis. Portanto, ter contato com esses escritos pode elevar a nossa vibração. Por outro lado, nós sabemos que cada escritor, cada criatura que se debruça sobre um fato, ele cria a sua própria narrativa, dá o seu colorido, mostra as suas possibilidades de entendimento e enriquece ao tom da sua emoção aquilo que é o fato narrado. Para nossas reflexões, também é importante pensar no transformismo evolutivo. E por isso, trouxemos aqui algumas lembranças, alguns escritos dos autores mais famosos, ou mais conhecidos por nós, sobre Maria Madalena. Ela vai, então, ilustrar esse nosso trabalho de busca do divino. Primeiro autor que nós trazemos, Humberto de Campos. Ele, então, escreve em Boa Nova a história de Madalena, tal como compreendeu no mundo espiritual. Ele diz que Magdala era uma cidade cosmopolita para os padrões da época, era um local de trânsito de pessoas de várias regiões, e Madalena apareceu naquele local. Ninguém sabe de onde veio, por isso, ninguém sabe exatamente como era o nome, mas parecia ser uma judia emancipada das férreas decisões, dos costumes da época. E por isso mesmo, ela convivia com figuras ilustres, romanos, judeus, transeuntes de vários locais, e vivia numa espécie de vilino, de uma chácara, onde a riqueza pontificava na experiência exterior. Mas ela, no íntimo, sentia falta daquele amor que é o amor verdadeiro, o amor mais pleno. E um dia ela ouve falar do mestre, começa a escutá-lo aqui e acolá, através das trevas, ou da distância, os seus ensinos lhe chegavam, até que ela se resolve procurá-lo. E vejam a beleza
tocante dos escritos de nosso escritor Humberto de Campos. Naquele encontro que ela marca com Jesus para iniciar, digamos assim, o seu périplo como vivente do Evangelho. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar teu destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Vocês podem continuar se deleitando com essa mensagem desse texto de Humberto de Campos em Boa Nova. Hoje, então, vamos dedicar o nosso evento a pensar nas nossas fragilidades e como traduzir isto em amor que cobre a multidão dos pecados. Venho hoje fazer um pedido dos mais lindos que alguém já sonhou. Quero muito enxergar diferente tudo aquilo que Deus desenhou. Meu desejo no céu faz morada. Já me sinto feliz em sonhar. Ai, meu Deus, o que peço é sublime. Põe teus olhos bem no meu olhar. Os teus olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir. São estrelas de um céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Quero ver com teus olhos as flores, as florestas, o sol e o luar. Quero ver passarinhos nos ninhos e as águas do mar a cantar. Quero ver com teus olhos os seres, cada qual com o seu caminhar. Quero amar sem pedir recompensa e a grandeza do amor semear. Quero ver meus irmãos mais amados e olhar para dentro de mim. Se teus olhos são um diamante, também eu ficarei mais brilhante. Nos olhos de Deus tem piedade, nos olhos de Deus tem amor.
Nos olhos de Deus tem perfume, perfume da mais linda flor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for, quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for, quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for, quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. O pecador escutava naquele momento a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta de um templo antigo, quando junto a eles um anjo surge na forma de um homem, travando então uma breve conversação entre eles. O anjo, falando com todos, diz: amigo, Deus seja louvado. O santo, respondendo então, diz: louvado seja Deus, enquanto o pecador, louvado seja. O anjo dirige-se então ao santo e de maneira muito honrosa fala para ele: vejo que permaneceis em oração e animo-me a solicitar-vos um apoio fraternal. O santo então responde para ele: espero o Altíssimo em adoração dia e noite. O anjo, ao ouvir aquilo, fala que em nome dele roga o socorro de alguém para uma criança que agoniza no lupanar. O santo, observando tudo aquilo, então fala: não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador, que ouvia tudo, diz então: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo, ouvindo aquilo, responde: igualmente agora desencarnou um infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mãos amigas para dar-lhe sepulcro? O santo, olhando e ouvindo tudo aquilo, diz: tenho horror aos criminosos. O pecador, também ouvindo, responde: Senhor, disponde de mim. O anjo então fala: infeliz mulher embriagou-se num bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo, ao ouvir, responde: altos princípios não me permitem respirar no clima das prostitutas. O pecador, também ouvindo, fala para ambos: dai vossas ordens, Senhor. O anjo então continua: não longe daqui, uma triste menina abandonada pelo companheiro a quem se confiou pretende afogar-se. É imperioso que alguém lhe estenda braços fortes para que ela se recupere, salvando-se-lhe também o pequenino que está em vias de nascer. O santo e ainda continua falando: não me compete buscar os delinquentes senão para corrigi-los. E o pecador, ouvindo, fala para os dois: determinai, Senhor, como eu devo fazer. O anjo, mais uma vez, diz: um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de uma viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem vá dissuadi-lo de semelhante propósito, dando-lhes conselhos com amor. O santo, ao ouvir aquilo, fala: como descer ao nível de um ladrão? O pecador,
ouvindo tudo aquilo, ensina-me como devo falar com ele. E sem vacilar, o anjo toma o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo continuar na sua meditação, chumbado ao solo. E novelaram-se anos e anos na roca do tempo que tudo alterara. O átrio mostrava-se diferente. O santuário perdera aquele aspecto primitivo e a morte despojara o santo de seu corpo macerado por cilício e por jejum. Mas aquele crente imaculado ali se mantinha em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizando mais intensamente as antenas da prece, ele viu que alguém descia da altura e estendera-lhe o coração num brando sorriso. O santo reconheceu, era o pecador nimbado de luz. Que fizeste então para adquirir tanta glória? Perguntou assombrado para aquele homem que era pecador. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirma de maneira muito simples: caminhei. A caminho do Criador, estabelecemos passos numa estrada iluminada. E essa estrada é feita de muitos atalhos, de muitas escolhas, muitos espinhos, muitas subidas, muitas descidas. Nós sabemos disso. Mas a pergunta que perpassa o tempo é: será que nós vamos conseguir chegar lá? Será que é dado ao ser humano a possibilidade de, diante de tantas escolhas, às vezes infelizes, chegarmos a um lugar tão maravilhoso? A resposta talvez esteja em Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens e glorifiquem o Pai que está nos céus. A vossa luz significa dizer que a luz, de certa forma, existe em nós. Existe uma luz dentro do homem, no espírito, que talvez seja a sua essência. Dizemos isso muitas vezes aqui no Sagrado. A essência divina em cada coração, em cada alma. O fulcro divino que habita o ser, o luminoso. Aquele que está na essência de todas as coisas. Jesus se refere certamente a tudo isso, dizendo que a luz é nossa e que, de certa maneira, nos pertence. E ao dizer brilhe a vossa luz, ele quer dizer que é uma coisa que depende da gente. Depende do nosso querer, da nossa vontade, da nossa determinação, de mais nada. Porque, afinal de contas, é uma decisão. Mas claro que, como uma decisão desse porte, ela vai exigir escolhas, vai exigir sacrifícios, vai exigir muito trabalho, que muitas vezes não estamos dispostos a empreender. Muitas vezes não estamos querendo deixar as coisas do mundo, as coisas que nos agradam tanto, deixar os títulos, as ilusões, deixarmos as nossas mágoas, deixarmos de carregar as nossas pedras, as nossas sacolas cheias de pedras da ilusão do impermanente, das coisas que achamos que são tão importantes e depois descobrimos tão pequeninas. Mas enquanto caminhamos, somos simples e ignorantes. Não sabemos disso. Não sabemos dessa força interior. Existe do menor ao maior. Existe em todos. Uma das coisas importantes que precisamos compreender é que a transformação do ser exige um querer. Exige uma determinação interna que faça com que ele dê o primeiro passo, o segundo, e a partir daí, claudicando, caindo, se levantando sempre, ele possa realmente continuar sem desistir. Desistir é uma opção? Claro que é. Temos o livre-arbítrio, afinal de contas, não somos obrigados a nada. Mas, por outro lado, se sabemos que temos esta possibilidade, que ela nos vai trazer tantas alegrias, tantas coisas boas, por que não fazer? Essa é a grande pergunta. Já temos os profetas, os livros, já temos os espíritos, a invasão organizada de Arthur Conan Doyle. O que falta mais? Uma decisão. Talvez uma decisão firme para podermos seguir nesta estrada.
fazer brilhar a nossa luz. O que significa ser luz do mundo? Ser como o sol, que irradia a sua luz, independente de quem sejam os iluminados, os justos e os injustos. Fazer brilhar a nossa luz é deixar fluir a essência de Deus em nosso corpo. Talvez seja sermos sol amoroso, sermos aquele que iluminamos a estrada dos caídos, as estradas escurecidas pela ignorância, dos que ainda não tiveram a determinação firme da escolha. Certamente que este será o grande momento do amor incondicional, será o grande momento do ser consigo mesmo, uma coisa maravilhosa, que todos temos a capacidade de conseguir. Homens, vós sois aqueles que estão predestinados à perfectude, portanto, acreditem. Acreditem nessa condição e sigamos. Acreditemos, portanto, que amanhã será um novo dia. Um dia de luz, um dia de paz, que depende de um querer, que depende de uma vontade, mas está tudo aqui. A luz, a força, a vontade de querer, a vontade de fazer, a vontade de poder acreditar que somos capazes de avançar, de sermos melhores. Assim, meus amigos, fazer brilhar a nossa luz é resplandecer no homem a imensa grandeza de Deus. Esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança, pra entender que tu és o amor. Eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te falta tomar tua cruz. Só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento.
esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, para entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. A história de Madalena tem contornos especiais. E um outro escritor brasileiro, Plínio Salgado, descreve o seu drama de uma forma muito especial. Depois de contabilizar as histórias do seu sofrimento e das suas reflexões com aqueles momentos em que ela ficava aérea em relação ao mundo, em que ela recusava estar com qualquer um daqueles figurantes que procuravam os prazeres da carne nos seus braços, ele simplesmente diz, descrevendo a dor de uma mulher nessa situação. Madalena vivia o drama das almas que não se realizaram, a inquietação dos caminhos que anseiam por afluir a uma larga estrada que existe longe ou perto, mas que é a estrada, a única estrada. Alguma coisa a esperava no espaço e no tempo. Sentia que nascera para encontrá-la essa coisa vaga, indistinta, incorpórea e tão grande que arrebatava todo o seu ser quando ela punha a se pensar. Madalena adivinhava tudo isso através de suas intuições profundas. Sentia-se a mais rica, a mais bela, a mais dominadora das mulheres perdidas e, por conseguinte, a mais ínfima. As outras tinham sido esmagadas, destruídas, nada mais restava de seus corpos flácidos, repelentes como cadáveres. Essas ideias entenebreciam todo o seu ser. Mas ela sonhava. Sonhava que o Messias viria. Sonhou na adolescência, sonhou na infância. Agora, na vida adulta, vivia o drama das almas que se sentem enlameadas pelos próprios costumes. E agora quer sair dessa situação e não sabe como. Mas ela ajudava um mendigo que dizia que, com aqueles poucos recursos, e porque, de certa forma, tinham afinidades, eram dois marginais na sociedade da época, ele iria procurar esse Messias. E um dia ele voltou. Voltou para lhe dizer que havia encontrado o Messias. Mas ela estava naqueles dias estranhos, em que o olhar ficava distante, e pelo retângulo da janela que se abria ali, ela contemplava o nada. Ninguém poderia falar com ela, porque ela não responderia. Ninguém poderia lhe procurar, porque ela não atenderia. Mas esse mendigo, em voltando, foi insistente. Insistente com as servas, chegou a dizer o que era o seu propósito, de modo a convencê-las, e adentrou aquele cômodo onde estava Madalena, e, segundo a tradição, estava envolvida naqueles fluidos das figuras negativas que se chamavam demônios de então. E então se trava um diálogo muito especial. O tédio de Madalena se encontra com a eloquência do mendigo. E o mendigo fala, ele cura os leprosos. Madalena responde, Eliezer também curou. Prossegue o mendigo, vi com meus olhos fazer andar os paralíticos. Respondem as sombras, na piscina de Betesda, os entrevados também recuperam os movimentos. Ele ensina a lei. Ora, os doutores também o ensinam, responde as trevas. Ele ressuscitou a filha de Jário e o rapaz de Naim. Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Dançam as sombras em torno de Madalena. Ele aplacou a tempestade do mar, grita a eloquência do mendigo. Moisés também abriu o mar vermelho, e isso não é grande importância. Mas ele multiplicou pães. Ora, nossos antepassados, responde as sombras, também comeram maná do céu no deserto. Ele caminhou sobre as águas, Madalena. O que importa? Outrora, Sadrá, Mosá, Abednego passearam dentro de uma fornalha ardente. Bom, mas se ele é bom, é justo, ele anda com os humildes. Ah, deve ser um desses essênios. Mas ele diz que o sol nasce para os bons e para os maus. Ele anda com os brandos, com os pobres, com os que choram, os que têm sede de justiça. Deve ser um profeta, mais um
na história de Israel. Mas ele se senta com os publicanos, prefere a companhia dos pecadores. Madalena então se agita e diz: deve ser alguém especial. Então é ele, deve ser o Messias. Dá-me o endereço, eu preciso encontrá-lo de alguma forma. Ele não se mancha, não com a presença de pessoas de má vida. Não, ele perdoa os pecados. E Madalena, então, saindo daquele estado alterado de consciência, eleva-se agora aos píncaros ao encontrar Jesus e traduzir isso em ações e vida plena segundo o Evangelho. São trechos de O Abismo e a Estrela que nós podemos vivenciar. Vamos aproveitar, então, esse momento de contemplação e meditação e olhar para nós como se fôssemos figuras tipicamente similares àquela narrada nessas duas vivências anteriores, para dizermos a nós próprios que podemos ser como Madalena e encontrar um mendigo que anuncia que ele é bom e perdoa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas incoerências, as nossas atitudes ainda longe da plenitude do reino dos céus. Vamos então meditar e contemplar.
No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4, vamos encontrar uma outra informação extremamente importante para o nosso processo de surgimento e transformação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É claro que nós devemos imaginar que uma transformação, uma metamorfose do ser, de certa maneira vai exigir um certo grau de esforço e de dor. O processo da desconstrução dói, às vezes, muitas vezes, olhar para dentro de si mesmo, arrancar pedaços daquilo que nós entendemos ser tão permanente, aquela ilusão de que as coisas que nos formam, que nos estruturam, estão para todo o tempo. Tirar esses pedaços do ser, arrancar paixões tão visceralmente inseridas em nossa construção da pessoa, é algo que dói. Por isso, muitas vezes evitamos o embate, mas ele é inevitável, porque a nossa condição evolutiva é inexorável. Não há como voltar, não há como evitar, não há como deixar de ser. O tempo inteiro estaremos sendo chamados e chamados para este lugar, que é um lugar que nos é dado a todos como oportunidade, e que ao chegarmos nesse ponto, estaremos em uma outra condição. O tempo do ferir-se hoje, o tempo do caminhar, do esforço de hoje, será a recompensa de amanhã. Por isso é importante que nós tenhamos isso em mente. Olhar não a dor de hoje, mas olhar como aquele herdeiro das coisas celestiais, o tempo pouco que nos falta para podermos usufruir deste grande tesouro, deste grande manancial que vamos encontrar em nossas vidas. Capazes de fazer tudo isso, capazes de atravessar tudo isso olhando para cima, para o horizonte longínquo e dizendo: é lá que eu quero estar. É no alto daquela montanha, contemplando toda a paisagem, toda a estrada. É nesse lugar que eu desejo ficar. E a partir daí, o passar dos dias vai se tornando mais leve, porque é aquela estrada agradável que nos leva até um porvir glorioso. Sem dúvida nenhuma, queridos amigos, que Jesus nos enche a alma de esperança ao dizer que existe sim um porvir maravilhoso depois, uma coisa esplendorosa, um lugar bacana onde todos nós poderemos viver em paz. É nesse ponto que a fé é fundamental. Não simplesmente a fé de que as coisas virão, mas que nós iremos. A fé de que nós somos capazes de ir, porque já existe, de certa forma, o convite feito. Já existe até aquilo que nos aguarda como esperança. Portanto, é sim o momento de enchermos o nosso coração de júbilo, de paz, de tranquilidade e, ao mesmo tempo, acreditarmos que os nossos passos serão consequentes. Mesmo que exista um espinho, vamos furar o pé, acolá vamos removê-lo, vamos ver aquela ferida virar uma cicatriz e vamos nos lembrar da passagem querida. Lá pela frente, mais um outro obstáculo, uma subida, uma cerca, às vezes um muro que parece intransponível. Mas nós vamos acreditar que se existe a promessa do depois, este muro haverá de ter uma passagem. Vamos carinhosamente contornando o muro até chegar a um portão cujo segredo é a boa vontade. A chave está em nossas mãos. Abramos o portão, entremos por este mundo maravilhoso e caminhemos na direção do cume da montanha desejada. E assim, de passo em passo, sempre olhando o porvir, sempre desejando o que vem depois, vamos enchendo nosso coração de força e cantando este hino de alegria. Vamos contaminando aqueles que caminham conosco. Os que já estão enfraquecidos serão fortalecidos pela voz dos que esperam, ansiosos e certos, aquilo que nos aguarda. Sejamos os maestros desta grande sinfonia divina tocada na terra e que nós chamamos aqui de vida cotidiana. Cantar essa música com o coração cheio de amor e de vontade será, sem dúvida nenhuma,
a grande redenção dos que hoje sofrem e padecem aqui nessa estrada de luz, nesta terra maravilhosa que Deus nos deu para viver. Escuta, companheiro, seja qual for teu nome, no trânsito da vida, se estiveres em descida, na direção de algum despenhadeiro, ou se houveres caído mesmo de grande altura, não te julgues perdido, porque de qualquer modo a bondade de Deus nos cerca e nos procura. Se tombaste em caminho, sem recursos de erguer-te, por mais que a situação te desconcerte, não te guardes inerte, arrasta-te e prossegue, mesmo devagarinho, porque um pouso haverá mais adiante, ainda que seja feito em pedra bruta, no qual Deus te socorre por alguém, limitando-te a luta. Caso o pé se te resvale e roles sem defesa na encosta de algum vale, segura de improviso essa ou aquela raiz que Deus te mostra de repente para que não te faças infeliz. Se caíste na lama, não te suponhas sem desamparo. Pensa na luz do sol que dia a dia, em todos os instantes, surge secando o pântano de leve. Também Deus, pelo sol do amor ilimitado, espera que te levantes em tempo claro e breve. Mas, se desceste pelo abismo abaixo e te notas tão fundo que não percebes mais as mensagens do mundo, ainda assim, não te des as mágoas por sofrê-las. Ergue os olhos na treva que te alcança. Verás que Deus te envia o facho da esperança pela luz das estrelas. Sem dúvida, a justiça, alma querida e boa, é lei do próprio Deus que nos aperfeiçoa. Mas Deus, por si, é sempre o eterno bem. O Pai que a todos ama e a todos abençoa, que a ninguém desampara, nem esquece ninguém. Nosso exercício para a próxima semana vai ser construir a nossa história vivencial, subjetiva, de autotransformação. É claro que contaremos com o auxílio desses autores tão relevantes, narrando histórias de outras pessoas, verdadeiras biografias, que são emuladoras da nossa vida. Pensa bem, você tem capacidade imaginativa. Ainda que não tenha vivido uma grande transformação, não tenha encontrado uma estrada de Damasco, não tenha recebido a visita do Cristo no entardecer, como Públio Lentulus, nos seus modos de buscar a vida espiritual, ainda assim, você pode pensar no seu vir a ser, no seu futuro, no seu modo de sentir a realidade e construir uma história imaginada. Esta imaginação lhe ajudará a sair do estágio atual em que se encontra para avançar mais e mais. Pois bem, conviva com os grandes autores, com essas figuras emblemáticas de transformação e se tornará cada vez mais próximo deles. Apreenderá com seus modos de ser, de agir, de atuar, alguma coisa que será introjetada em sua vida. Isso facilitará o seu modo de estar no mundo e a sua própria transformação. E eu lhes trago mais um autor falando de Madalena, para sentirem como cada um constrói a sua própria narrativa. Foi no mês de junho que eu o vi pela primeira vez, escreve Gibran sobre Madalena. Ele caminhava pelo trigal quando passei por perto com minhas damas de companhia e ele estava sozinho. O ritmo de seu andar era diferente do andar dos outros homens e o movimento do seu corpo não se assemelhava a nada que eu já tivesse visto. Os homens não caminham sobre a terra daquela maneira. Mesmo agora,
Não sei se ele andava depressa ou devagar. Minhas companheiras apontaram o dedo para ele e conversaram umas com as outras, num sussurro acanhado. Parei meu passo por um momento e levantei a mão para saudá-lo. Mas ele não voltou a face e não me olhou. E eu o odiei. Senti-me impelida para dentro de mim mesma e tinha frio como se estivesse estado num banho de neve. E tremia. Naquela noite, viu em meu sonho. E disseram-me, depois que eu gritava dormindo e me agitava no leito. Foi no mês de agosto que eu vi novamente, através da minha janela. Estava assentada à sombra do cipreste em meu jardim. E estava imóvel, como se tivesse talhado na pedra como as estátuas de Antioquia e das outras cidades do país do norte. E minha escrava, a egípcia, veio até mim e disse, aquele homem está novamente aqui. Está sentado ali em vosso jardim. E olhei para ele. E minha alma estremeceu dentro de mim, pois ele era belo. Seu corpo era perfeitamente coordenado e cada parte parecia amar cada outra parte. Então, vesti-me com vestidos de damasco, deixei minha casa e dirigi-me para ele. Seria a minha solidão ou seria a sua fragrância que me impelia para ele? Era uma fome em meus olhos que desejava a beleza ou era a sua beleza que buscava a luz dos meus olhos? Ainda hoje não sei. Caminhei para ele com meus vestidos perfumados e minhas sandálias douradas. As sandálias que o capitão romano me deu, sim, estas mesmas sandálias. Quando o alcancei, disse-lhe, bom dia para vós. E ele disse-me, bom dia para ti, Miriam. E olhou para mim, e seus olhos de noite me viram como nenhum outro homem jamais me tinha visto. E subitamente senti-me como se estivesse despida e fiquei envergonhada. Entretanto, ele apenas dissera, bom dia para ti, Miriam. E então me disse, não queres entrar em minha casa? E ele disse, já não estou em tua casa? Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas agora sei. E eu disse, não quereis servir-vos de pão e vinho comigo? E ele disse, sim, Miriam, mas não agora. Não agora, não agora, disse ele. E a voz do mar estava nessas duas palavras, e a voz dos ventos e das árvores. E quando ele mais disse, a vida falou à morte. Pois imagina, meu amigo, eu estava morta. Era uma mulher que se tinha divorciado de sua alma. Estava vivendo a parte desse eu que agora estás vendo. Pertencia a todos os homens e a nenhum. Chamavam-me prostituta e uma mulher possuída por 7 demônios. Eu era amaldiçoada e era invejada. Mas quando seus olhos de aurora olharam dentro dos meus olhos, todas as estrelas da minha noite desvaneceram-se e tornei-me Miriam, somente Miriam, uma mulher perdida para a terra que tinha conhecido e reencontrando-se em novos lugares. E eu lhe disse, entrai em minha casa e partilhai comigo o pão e o vinho. E ele disse, por que me convidas para ser teu hóspede? Eu lhe disse, rogo-vos que entreis em minha casa. Era tudo que era terra em mim, tudo que era céu em mim, chamando por ele. E ele então olhou, e o meio-dia dos seus olhos estava sobre mim, e me disse, tu tens muitos amantes, entretanto, só eu te amo. Os outros homens amam a si mesmos quando te procuram. Eu te amo por ti mesma. Os outros homens veem em ti uma beleza que desaparecerá mais cedo do que seus próprios anos, mas eu vejo em ti uma beleza que não esmaecerá, e no outono dos teus dias, essa beleza não terá receio de olhar-se no espelho e não será ofendida. Somente eu amo o que não se vê em ti. Depois ele disse, numa voz suave, vai embora agora. Se esse cipreste é teu e não quiseres que me sentes à sua sombra, prosseguirei meu caminho. E gritei para ele e disse, mestre, entre em minha casa, tenho incenso para queimar para ti e uma bacia de prata para teus pés. Tu és um estranho e, no entanto, não és um estranho. Peço-te, vem à minha casa. Então ele levantou-se e olhou-se como as estações devem olhar para os campos e sorriu. E disse novamente, todos os homens te amam por si mesmos, eu te amo por ti mesma. Eu não sabia, mas naquele dia, o poente dos seus olhos matou o dragão que havia em mim e tornei-me uma mulher. Tornei-me Miriam, Miriam de Migdel.
primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. O primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. O primeiro passo é um marco de passagem, um ato de coragem de quem quer acertar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, se amar também é o passo. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem, dê o passo. Depois desse momento, que é uma verdadeira viagem em busca do sagrado, temos um convite para todos nós. Encontro Estadual de Espiritismo 2022, 4, 5 e 6 de novembro. Agende essa data. Prepare-se de alguma forma. Em breve, teremos notícias das inscrições, da forma de participação, da temática, mas desde já, prepare-se. Vamos trabalhar algo fundamental no nosso pensamento em termos de paradigma para o Espiritismo: evolução e transformação social. Então, trabalharemos com ideias que envolvem todos os setores da sociedade: educação, saúde, ecologia, direito, economia, arte, religião, tudo que pudermos pensar. Qual é a contribuição espírita para a renovação social? É nosso dever se concentrar nisso, sabendo que as luzes do Espiritismo devem iluminar este mundo tão necessitado de espiritualidade, tão necessitado de superação desse paradigma materialista. É uma tarefa de muita reflexão. E mais que isso, de compromisso com a nossa história, com a nossa vivência, com o nosso objetivo enquanto saber espírita. Já vamos trabalhando sob a ótica de que, sendo um paradigma integrativo, vamos unir ciência, filosofia, religião e arte. A religação dos saberes tão desejada pela sociedade. Mas vamos contribuir com tudo que já recebemos ao longo desses anos de forma interexistencial, para refletirmos com muito mais profundidade
do que o regime materialista hegemônico ainda na atualidade. Então, nos preparemos para estarmos, de alguma maneira, envolvidos nesse clima que pressupõe a criação de parâmetros, de balizas para a sociedade do amanhã. Não precisamos esperar que o materialismo nos oriente, que o laicismo nos domine, que o agnosticismo nos caracterize a vida. Precisamos, sim, inovar, criar, de alguma forma, oferecer algo inédito, que é o tesouro dos espíritas aplicado à sociedade. Muito trabalho pela frente em matéria de estudo, muita atividade para refletir e chegarmos a propostas concretas e lembrar sempre que tudo que dissermos que os outros podem fazer, nós somos o porta-voz da experiência primeira. Nós somos a célula organizadora do trabalho inicial e não podemos levar para os outros apenas um discurso, palavras que têm o seu significado, têm o seu valor, mas não representam a melhor prática evolutiva. Vamos experimentar entre nós aquilo que decidirmos em termos de transformação social. E depois, então, balizarmos para a vida como um todo essas possibilidades existenciais. Então, esteja apto, desvencilhando-se de dificuldades, de compromissos desse período e busque a inspiração para partilhar experiências significativas nesse período. Vou repetir, 4, 5 e 6 de novembro, você já tem encontro marcado com o Movimento Espírita Federativo da Bahia, com a nossa cara FEB, para estudarmos a transformação social. Um bom dia para todos e muitos sonhos em busca do sagrado, fazendo o exercício que foi proposto na atualidade.